boa tarde a você que acompanha a programação da AltV e, claro, a AltV completando 15 anos de existência e durante as comemorações da AltV nós buscamos, né, mostrar a você, internauta, um pouquinho dos bastidores, um pouquinho do que foi a AltV, um pouquinho, né, como surgiu a AltV, mas aí decidimos também não ficar restritos apenas àquela coisa chata, né? Imagem, parabéns AltV, esse tipo de coisa. Então nós fomos buscar pessoas, colegas, amigos, gente que ajudou a construir a AltV, gente que participou desde o início, que tem muita história para contar, gente que ainda faz parte da AltV, porque a AltV ela é uma família. Uma vez estando na AltV e tendo participado de toda essa construção, é impossível se desvincular. Então o nosso objetivo nessas entrevistas que fazemos é também de trazer essas pessoas para os estúdios e que essas pessoas possam contar, né, de viva voz para você o que passaram. E olha, tem muita história. Nós já falamos, por exemplo, com o Neto, né, grande figura que trouxe aí 1000 histórias, não só da carreira, mas também do que ele passou aqui na AltV. E hoje, né, temos a honra mais uma vez de trazer ele, que fez de tudo na AltV, né? Literalmente de tudo, passou por vários programas, mas que foi caracterizado principalmente pelo Cozinha Profissional. Cozinha Profissional, é isso, Manas? Seja bem-vindo, boa tarde. Ô Marcel, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa família, que nem você disse, família AltV, né? E quantos anos eu passei, não só nesse estúdio que agora está aqui no Morumbi, mas passei na Tomás Carvalhal, um pouquinho lá perto do Ibirapuera, sim, naquele estúdio, enfim. A AltV começou em 2002, você começou em 2005? Foi 2005, meados de 2005. Sim. Foi lá na Tomás Carvalhal, me lembro que eu acabei levando o meu currículo lá. E aí estava iniciando um programa na época que era para competir com Mulheres Poderosas, que era um baita de um programa de sucesso. Até então não era nem barbudo e nem cabeludo, né? Eu mudei. Não, na verdade eu tinha um pouquinho de cabelo, aí tem uma época que eu usei tiara, eu fiz de tudo. Às vezes eu falo com a minha mãe, ela fala assim, olha, ele já fez de tudo, já nem espera mais. Mas eu era mais magro, sim, não tinha barba, não tinha tanto cabelo. A gente muda, a gente sempre espera aqui para melhor. Mas naquela época era o programa Mulheres Poderosas que tinha na AltV, com belíssimas apresentadoras, inteligentes. Tem muitas, hoje você tem várias que estão em TVs abertas ou outras TVs, e aqui mesmo na AltV. Mas a casa tinha, a AltV, a ideia era criar o programa masculino, a versão masculina. Então a gente entrava logo em seguida do Mulheres Poderosas. A gente já pegava uma audiência fantástica. E obviamente que aquela audiência caía, a gente fazia com que aquela audiência despencasse. Mas inicialmente você era literalmente o âncora, né? Você afundava a audiência. Né? Brincadeiras à parte, começou e era uma loucura, porque eram 5 dias na semana, 5 programas na semana, e eram 3 apresentadores fazendo uma rotatividade, né? Então eram 15 homens, uma bagunça, e tinha gente dos perfis mais variados. Eu não sei qual seleção e o critério usado na época, eu não sei se foi pela Mamão, não sei se você se recorda, a Mamão, ela quem cuidou daquela seleção. E aí eu entrei naquela época pro TV Cueca, olha o nome. Qual programa você faz? Você faz o TV Cueca. E o nosso acabou sendo particularmente o mais engraçado, porque acabava sendo escrachado, a gente fazia quadros fora, na rua, quadro entrevistando as pessoas, então tem cenas assim hilárias, momentos fantásticos. Foi aí que eu comecei, aí fiquei um bom tempo, Marcel. Quer dizer, você já começou nessa pegada, né? Ou seja, já com o TV Cueca. E o TV Cueca, claro, era um programa voltado para o universo masculino da forma mais escrachada possível e imaginável. Não dava pra fazer sério, aquele programa. A não ser quando falava de futebol, porque falava de futebol também. Não falava de futebol, a gente deixava o futebol pro programa do Olé, que era feito por pessoas talentosas e que entendiam de futebol. Era nato, era claro que no TV Cueca ninguém entendia de futebol. E eu apresentei com várias pessoas, apresentei com o Edu, com o Davi, com o Thiago.
Eu acho que de todos os apresentadores fui o que eu fiquei mais tempo naquele programa e o que ficou até praticamente durante anos na UTV. Porque daí eu segui para outros tantos programas. E para tirar aquela caricatura daquele programa, perguntava-se na época, mas ele vai fazer um telejornal, vai fazer um programa de entrevistas, tem condição, né, para isso? Então essa foi a grande dúvida na época. Bonas, eu acho interessante até conversar com você nesse sentido, porque assim, os apresentadores que compuseram a história da AltV, normalmente eles têm uma característica, né? Então você tem um programa X. Então você pega o Neto, por exemplo. Quando se fala no Neto, você lembra do Neto Cozinha na Net. Se você pega o Afanásio Azad, você lembra do Afanásio Azad falando suas crônicas policiais. Uhum. Né? A Silvia Cancherini, Mulheres Poderosas. E você não, né? Você é uma coisa plural, né? Você começou fazendo, você chegou ao TV, já engrenou no Cuecas, e depois o Cuecas... Eu fiz alguns programas, porque chegou uma época que falou assim, dá pra colocar esse moleque no ar. Eu tinha carinha de novo e tal. Que carinha não, você era novo, né? Mas ainda eu tô com carinha de novo. Você era novo, né? Eu tenho uns cabelinhos brancos aqui escondidos, tá mas meio tava passando, né? Tá meio derrubadinho, mas tudo bem, vai. E aí eu comecei a fazer preenchendo alguns buracos. Por exemplo, Fala Sério. A Manu às vezes não podia. A Manu hoje tá no SBT, né? Tá no SBT? Eu acho que sim. A última informação que eu tive foi que buscando não sei informações. se permaneceu. Enfim, ou Record, SBT Record, é um dos dois. Aí ela fazia um programa de entrevista, um programa fantástico, muito conteúdo, era conteúdos fantásticos. E eu cobria. Então, no meu primeiro teste, era um escritor talentosíssimo, então eu tinha que mudar totalmente. Quando o convidado chegou nos estúdios da UTV, perguntou, cadê a Manuela? Viu aquele menino na época para apresentar. Mas fui lá, firme, tinha estudado a pauta, tinha estudado o convidado e fiz o programa perfeitamente. Dali eu quebrei alguns galhos nesse aspecto, depois quebrei um dos galhos no Jornal das 6, né? No Jornal No Interativo. Que já era apresentado pela Lilian. Já era, fiz com ela. E depois eu acabei migrando para o NOL. Foi aí que eu realmente peguei o nicho um pouco mais sério, né? A Lilian que está hoje na Cultura. Isso. Né? Então você que tem... E aí depois, inclusive, ela foi apresentar, às vezes a bancada do NOL tinha, por exemplo, a Vivi não podia ir, acabava indo a Lili, ela acabou apresentando também comigo no NOL. Mas era um jornalismo um pouquinho mais light, porque era final da noite, era o último programa da casa, e as notícias já tinham sido dadas pela manhã, já tinham sido reprisadas no período da Lili com o Interativo, e o NOL acabava sendo uma forma mais light, né? Mas aí você, veja, você se deparou com uma coisa muito interessante que e ainda é o forte da UTV até hoje, que é aquela questão da interatividade. Pois é. Né? E daí você tem mil histórias, né? Interatividade. Eu sempre falo, interatividade para a UTV é o melhor, é fantástico isso, né? Porque quando você está na UTV, você tem que prestar atenção no seu companheiro de bancada, no convidado, você tem que ver a câmera, corte, switcher e o chat. Aliás, né, é importante só lembrar você, informar, né, ao nosso internauta que hoje nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e temos, claro, o nosso portal que é o altv.com.br. Mas na época em que o Bonas começou, você tinha só o portal e o chat que estava no portal. O chat que era o canal de comunicação entre a UTV, você e a internet, que geralmente o chat era mediado por uma outra pessoa. Então tinha lá o apresentador do programa e a pessoa que apresentava, que cuidava do chat. É mais ou menos isso, né, Bonas? No nosso caso, no jornal, era o próprio apresentador que fazia a leitura do chat. Entendi. Então, o que você está apresentando ali, qualquer erro que você comete ou qualquer situação, na hora, são aquele pessoal maldoso, segundos. Né? E quem era, quantos... Eu sempre tive uma certa tranquilidade e facilidade para lidar com o chat. Eu logo percebi de início como funcionava. Os internautas, que na distração... eles te testavam. Na distração sempre
te testavam. Então eram situações em que eles falavam, vamos ver onde esse apresentador vai. E já vi apresentador sair chorando do estúdio porque o chat testou, falou alguma coisa. Então, olha, vai para aquele lugar e você tá lendo, você tá compenetrado naquela entrevista ou naquela pauta e de repente vem, olha, você é feia, ou olha, o teu nariz... Eles testavam. E você tinha que manter a pose ou você levava na brincadeira. E tinha tava aí o grande segredo. Né? Tinha. Várias coisas. Só que você tenta imaginar. Aqueles trocadilhos que você acabava... Caía, quantas vezes não caía. Agora, nessa questão de você me relatava há pouco, né? Você chegou a mandar o Alberto Luchetti a merda, não foi isso? Foi logo no começo. Eu não vim de teatro. Ele tem que entender isso. Alberto Luchetti, eu não sou do teatro. Eu não sei que desejar merda para... É sorte. É sorte. É sorte. E ele hoje você já sabe, né? Se alguém me mandar merda durante qualquer situação, eu vou dizer obrigado. E o Luchetti, naquele dia, provavelmente muito novo, muito jovem, começando, eu devolvi. Vai a merda você e por aí vai. Porque até então ele entrou no chat anônimo, né? Ele sempre entrava anônimo. Ele tinha um nick, nem eu me lembro mais como era o nick, não sei se... Falaram outro dia. Falaram outro dia. Tinha, e você acha que um italiano, um apresentadorzinho assim. vai saber né, E aí me entra o Lancha, abre o estúdio na época e fala, pô, você acabou de mandar o dono da emissora a merda. Falei, mas o cara me chamou a merda. E aí depois eu fui descobrir. Aí, né, a situação em que eu coloquei. É ao vivo, acontece. Inexperiências, casos. E isso, cara, te deu o que isso te acrescentou no campo pessoal? Acrescenta muito. Eu acho que eu sempre fui um cara desinibido. Eu acho que frente às câmeras, para mim, eu sou tranquilo. Eu acho que para mim é um mundo que eu amo. Mas eu acho que ajuda bastante, ajuda você a ser rápido, a desenvolver, porque esse tipo de teste é um teste que você precisa ser rápido, não adianta, você está ao vivo, já foi falado. Óbvio que eu não estou falando de um jornal nacional, de uma Globo, de grandes emissoras, mas é um grande teste. Sem dúvida. E ainda mais sabendo que as pessoas estão ali atentas a qualquer deslize. E estão respondendo. Pergunta erro. se o William Bonner, quando erra, alguém xinga ele na hora. Talvez no Twitter agora, alguma coisa. Ele vai ver depois em casa ou no intervalo. Não, na TV você via ao vivo, na hora, com essa interatividade. Então era algo interessantíssimo que para a época não existia. Vai falar, não existia Facebook na época, existia? Eu acho que não. Era o Orkut. Orkut? Será que existia o Orkut? Talvez não. Sérgio, tinha o Orkut? Tinha? Orkut já tinha, então. O Sérgio disse que já tinha. Eu não sou... O Sérgio já tinha sua conta. Não é da minha época. Essa história é da época do Banas. Do Orkut também não? Não, eu sou já do Facebook. Eu sou da nova Você pulou essa etapa. Eu esqueci. Agora, dentre outras histórias engraçadas que eu queria que você contasse para os nossos internautas e que você me contou, foi o episódio que você passou com o senhor Erasmo Dias, o falecido Erasmo Dias, que já chegou a ser o temido Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, na década de 70, no ápice da repressão militar, passou ali pelo Esquadrão da Morte. O homem era temido, feroz. E você teve que meio que um caso de amor com o Erasmo Dias. Ali, não sei se todo mundo conhece São Paulo muito bem, mas a UTV, a antiga sede da UTV, ficava na Tomás Carvalhal, né? Esquina com a Tutóia. Que era também, entre a Tutóia e a UTV, você tinha o Doicói, que é o símbolo aí também. Onde morreu o Vladimir Herzog. Da ditadura. Isso. E na esquina da Tutóia tinha uma padaria. Quer ver? Qual era o nome, Sérgio? Flor do Paraíso. Sérgio é fogo, né? Flor do Paraíso. Enciclopédia da UTV. Falou de padaria, falou com o Sérgio. E descemos, a gente tinha, entre um programa e outro, a gente sempre ia na padaria, comia, almoçava, tomava uma cervejinha e tudo mais. E eu desci com uma turma, não sei se na época era o Arthur, quem que era, desci, eu tava com uma namoradinha na época. Cuidado que a sua esposa tá assistindo. Não tem problema. Tá, eu não quero ser, né, passado todo mundo o provocador de uma discórdia. Não, jamais. Não. Mas aí eu desci, fui na padaria e... selinho, coisas
jovens, né? Ainda se fosse Coisas jovens, algo, parece um velho de 80 anos falando, jovem. Coisa jovem. Mas ainda se fosse, Marcel, algo, né, um pouco mais agressivo, mas não era. Lhe garanto que não era. Quando eu vejo, tem uma arma dentro da padaria apontada pra minha cabeça. Era o Erasmo na minha cabeça. Falou, agora você vai parar de beijar agora, porque aqui não é lugar de beijar. Pra já, né? Caracas, aí pra volta. já, né, que você fez? Volta ao tempo, eu né? queria ver a cara da não, sua namoradinha. Você desculpa o tema, você troca de cueca 5 vezes em 10 segundos, porque você não tem. Você tem um senhor beirando os seus 70 anos, com uma arma na tua cabeça. Você sabe que aquilo não está de acordo com, né, a mentalidade correta de um ser humano. Algo errado. Algo errado. Então você não vai provocar, né? Aí cheguei em casa, até comentei com meu pai, falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Porque esse cara, porque meu pai viveu essa época. Viveu, claro. Ele tinha editora, ele várias vezes dava depoimento, porque era jornalista, era perseguido. Sim. Então ele sabe quem era. E aí, ok, assustado, falei, pô, coisa ainda de moleque. Falei, bacana. Dia seguinte, chego ao TV feliz da vida. Tô lá no Switch, com a minha equipe de Switch, batendo um papo. Quando eu vejo o Erasmo Dias entrando na UTV, e ali dava meio pra ver atrás, pelo vídeo, era, né? que era um aquário, não sei se quem acompanhava aquela época a UTV, o apresentador no meio era um aquário e você via tudo em volta, inclusive o Switch também você conseguia ver muito bem. Ele entrou, tava meio atrasado, já foi direto pro estúdio. Eu falei, daqui eu não vou sair. Que convidaram o cara no dia seguinte para dar um programa. Para dar uma entrevista. Sim. E eu não sei, agora me falha a memória, não sei se foi durante o programa ou... Eu acho que foi no comercial, porque não foi ao vivo isso. Alguém pergunta para ele, mas você anda armado, não sei o que anda. E botou a arma em cima do balcão dos apresentadores. Eu me agachei, obviamente, eu tava traumatizado, embaixo da mesa do Switch. E mas ele lembrou de você, não, né? Eu esperei ele sair. Pra ele era normal. Eu tenho foto né? ainda dele no dia apresentar falecido Erasmo Dias. E depois, obviamente, poderia estar vivo, né? Mas faleceu. Faleceu. Eu recebi vários recados do pessoal da UTV, olha quem morreu e tal. Não desejo mal a ninguém, mas... Isso a gente faz parte da história, né? Certamente. Erasmo Dias, para quem não conhece, foi um homem linha dura, né? Tinha sob seu comando figuras, né? Como o delegado temido Luiz Paranhos Fleury, que era o principal homem do doicode, né? Erasmo Dias, que depois foi vereador junto à Câmara Municipal e que já no fim da vida estava meio trelelê, foi assaltado, apanhou, saiu da Câmara Municipal, mas certamente o Banas pegou ele naquela fase linha dura, né? Tal. Prometo que o assalto não foi coisa formação militar e tudo mais. E essa, claro, foi apenas uma, né, das muitas histórias que o Banas teve. É claro que, como o próprio Banas disse, né, ele acompanhou a UTV que ela começou ali na Tomás Carvalhal. E o interessante é que o Banas, você pegou várias fases da UTV. Várias. Você pegou a UTV no ápice, no topo. Isso. Porque você imagina, numa época em que não tinha rede social, rede era só de pescador. Entendeu? E você tem uma TV, pela internet, que a internet em si já era algo novo. Marcel, eu sou apaixonado por essa ideia. Não era uma coisa assim... Agora que tá vindo ao vivo, por celular streaming, por Facebook, por... Naquela época já tinha. Periscope, não sei o quê. Agora, nós estamos falando de quantos anos atrás? De 2002. Olha o pulo. E aí você falando assim é fácil, né? Porque você já chegou, já pegou a coisa feita, já pegou uma estrutura e tal, mas também passamos um momento, né, de decadência total, né? Que era o estúdio, não tinha bancada, o estúdio pisando, fazendo barulho. Falasse um pouquinho dessa época. O que fazia muito da UTV ter essa história, eu acho que era a equipe, o próprio sonho do Luquete. E a gente tentava não transparecer aquilo, não mostrar qualquer falha, qualquer situação, obviamente que a gente sabia, mas a gente levava para o ar o melhor. Isso eu falo de uma equipe toda e de muitas pessoas que eu conheci, profissionais desde switcher, câmera, técnica, muita gente que hoje está
várias emissoras, ou talvez está fazendo outro tipo de trabalho, mas a UTV abriu portas, né? Então, a gente passou por esse momento, né? Um pouco mais tecnicamente diferente, né? Não, pode falar. Até o próprio Luquete deu uma entrevista recentemente. Ele já veio já participou dessa? Não. Ele deu entrevista pra ele não dá entrevista na emissora dele, ele não fala. Não fala. Então. Mas ele deu uma entrevista pro UOL, falando dos 15 anos. Essa daí eu li. E ele conta abertamente. Ele fala, passei um momento... Quebrei, exatamente. Entendeu? E a gente sabe muito bem, né, como eram as pessoas que trabalhavam, não recebiam, trabalhavam sabendo que não iria, né? Não era, trabalhavam de graça. Né? Porque era uma experiência. Você vai apresentar programa ao vivo, sem TP, sem nada, indo direto pro ar na lata, é uma baita de uma experiência. Ou se não é? Então é uma pressão. É uma escola, é uma universidade. E aí depois eu fui em 2007, eu fui pro Canadá, fui fazer um intercâmbio, fiquei lá quase 1 ano e meio, quase 2 anos. E de lá eu até fazia ao vivo o jornal interativo. Entrava como web repórter por lá. Nós Isso era web repórter. Eu tinha um web repórter. O web repórter que a gente também levou pro NOL. A gente teve. Era mais difícil ter web repórter no NOL, porque o programa da madrugada era aquilo. Trate bem os apresentadores, porque aquele horário ninguém queria apresentar. Era o último programa. Era o último da casa. Apresentava eu e a Vivi Ferreiro, minha companheira de anos apresentando, então um beijão pra ela. A Vivi, assim, se dava muito bem. Tinha gente que, ela sabe disso, tinha gente que não gostava dela, do jeito como ela apresentava, mas ela dava a cara do NOL, né? Então, a gente se dava, assim, se divertia naquele programa, e era um programa sério. Quantas gargalhadas, programas que a gente não conseguia segurar a risada, coisa séria. Então teve Morta de Papa, ataque de PCC, teve coisas sérias e teve coisas mais light, mas tudo durante o NOL. Aliás, nesse ataque do PCC, você estava me relatando também que não foi em 2006. Isso. São Paulo parou, né? Quem lembra sabe o que eu estou falando, e quem não lembra tem a noção de que São Paulo literalmente parou. E, ou seja, sobrou pro seu Banas aqui colocar a TV no ar, não é isso? Eu saí, eu falei, eu vou trabalhar. Eu vou, e ainda minha mãe ligando, falou assim, pô, você não vai? Eu falei, eu vou, claro que eu vou. Vou fazer o programa. Cheguei lá, tinha meia dúzia de gatos pingados, mas o switcher não tava. Não tinha ninguém de switcher, tinha lá passava shows. Cadê o Sérgio? O Sérgio não tava naquela época. E pra ligar? E como ligar? Como colocar no ar a televisão? E tava todo mundo lá no estúdio, sentado em cima da mesa, falando mal de mim, falando mal do Marcel, falando mal do Luquete, todo mundo. O Luquete liga e fala, põe no ar aí, aperta aí os botõezinhos. E eu apertei os botõezinhos e a televisão realmente foi pro ar. Só que foi pro ar de uma forma diferente. Não era pra pôr ainda comercial, era pra pôr vinheta, era pra pôr tudo. Eu coloquei as câmeras abertas ao vivo e tudo aquilo foi pro ar. E toco o telefone com aquele palavrão, tá indo pro ar, tá indo tudo. Mas não era pra pôr, coloquei ao vivo aquilo, a situação. Pô, você manda o dono eu não tinha a menor ideia. Você coloca... Eu arrisquei muito ali, viu? Então, era pra apertar botão, era pra fazer aquilo acontecer. Eu não sei nem se ele se lembra disso, mas de fato ocorreu. Eu espero que não, porque senão ele vai interromper o nosso AltV 15 anos. Aliás, você que nos acompanha, AltV 15 anos, hoje entrevistando o Banas, contando um pouquinho da história dele, falando das participações, o que ele passou, contando causos, né, da AltV, o que não faltam são causos, mas, como eu estava dizendo, Banas, cada apresentador acaba sendo, de certa forma, caracterizado por um determinado programa. No seu caso, embora você tenha participado de várias etapas, de vários programas, acho que o que mais lhe caracterizou foi o Cozinha Isso, Profissional. Eu tinha até esquecido do Cozinha Profissional. O NOL também, eu acho que o NOL foi a grande escola para mim. Eu acho que o NOL foi onde eu me estabilizei na UTV. E até o Luquete brinca, pô, o cara tem que, de certa forma, agradecer porque ele quebrou um galhão num buraco da casa ali que era difícil, né? Que nem eu falei, era até difícil achar web repórter para aquele horário, né? Então, você tinha a Vivi, eu e a Vivi ali, e a gente fazia aquilo, fazia com gosto, fazia com muito amor. Mas depois eu fiz o Cozinha Profissional. Que tinha uma coisa mais atrelada à sua editora. Também, isso, né? Hoje eu tenho formação jornalismo, eu sou jornalista, tenho uma editora, minha família tem editora há 80 anos e eu sou a terceira geração, né?
Depois eu acabei montando a minha editora, né? Isso foi em 2010. Eu já trabalhava antes na empresa da família. Depois de 2010 resolvi montar a minha. E aí, entre uma das publicações que eu tenho é voltado para food service, que é gastronomia, gestão de restaurantes, bares, lanchonetes. É uma revista aí de 14 anos, né, de mercado. Foi onde eu também aprendi bastante publicações. E aí eu vim fazer o programa Cozinha Profissional aqui na UTV, então trazendo sempre chefes, donos de restaurantes. Então era um programa muito sério, era um programa até acabava sendo um pouco pesado pelo assunto, porque você não tinha uma brecha para fazer talvez algo mais descontraído, porque o programa, você fazer 1 hora de programa, salvos um pouco da entrada, um pouco do término, e o comercial pode dar 50 minutos, vamos lá, dava, né, Marcelo? É pesado. É uma pesado. hora que se você não tem um conteúdo, a coisa fica bem arrastada. É que nem matéria. Você fala assim, pô, você vai escrever uma matéria, 6 páginas. Se você for um bom jornalista, você consegue resumir esse assunto e transformar ela mais agradável. Né? Pois é. Então, o ao vivo também eu acho. Às vezes você tem que ter assunto para 1 hora. E acabava sendo pesado, porque nem todo mundo que assistia ao TV era do setor de restaurantes. Então, mas foi um programa fantástico, assim. Eu me lembro, você tinha bons entrevistados. Sempre os bons maiores temas. chefes, os maiores restaurantes. Era fantástico. Entendi, né? Certo. Agora, mas eu acho interessante, para quem não te conhece, eu acho interessante você falar um pouquinho da sua carreira, né? Você falou um pouco que você é formado em jornalismo, mas vem de uma família que tradicionalmente atua no mercado editorial. Eu queria que você contasse um pouquinho, então, pra gente dessa sua... Dá um pouco dessa trajetória familiar. Na verdade, eu falei quase 80 anos. É meu avô vindo da Alemanha, fugindo ali, de certa forma, da guerra. Tanto que a gente está buscando nossa cidadania alemã e os alemães não estão querendo dar, porque o homem, escapou fora. Graças a Deus ele escapou. E aí ele veio para cá, deu aula na USP, depois ele trabalhou no Estadão logo no começo. Depois o nome do seu avô? Geraldo Banas, que acabou tendo o mesmo nome do meu pai, Geraldo Banas. Ele trabalhou com o Chateaubriand, foi o braço direito do Chateaubriand. Não precisa falar mais nada. Trabalhou com ele nos diários associados e era braço direito do Chateaubriand. Isso nem, obviamente, eu não cheguei a ter contato, mas meu pai muito pequeno, lembra disso bastante. E aí depois ele saiu e falou, Chateau, vou sair, vou montar minha própria editora. Montou. Começou a vir com revistas técnicas, Marcelo, revistas técnicas, revistas de qualidade, revistas para a indústria, e isso que é mercado B2C. E aí veio indo. Então, obviamente, o setor editorial mudou muito, né? Hoje você não lê revista como lia antigamente. Eu falo... o advento das redes sociais. E eu tive que me reinventar junto com isso, né? E tinha uma cláusula... Você nasceu nesse universo. Eu era pequeno, de castigo, meu pai me levava para a sede da editora. Isso de todos os filhos, de todos os netos, porque eu não ia bem na escola e eu não fazia tarefa, só queria jogar futebol na rua. E ele falou, não, você vai para a editora. Eu ia todo dia, saía da escola, almoçava com ele ele era aqui perto, era no Morumbi. Não, começou na Marginal Tietê, depois foi pro Pacaembu, depois terminou no Morumbi, a sede. E eu ficava de castigo, ficava de castigo na mesa dos meus avós, na sala dos meus avós, e eu via eles corrigindo, fazendo a correção, a revisão das revistas, e eu olhava, mas obviamente eu não queria saber... Aquilo era um saco para você. Era horrível, eu ficava indo de corredor em corredor, então eu ia na produção, eu ia no fotolito, porque revista naquela época, hoje se eu tenho um Mac, eu consigo editar, vou lá no InDesign, faço toda a diagramação da revista. Mas não, era a sala do fotolito, a revista, anúncio branco e preto, todas as chapas. Eu ficava rodando, depois ia na redação, ia no comercial, todo mundo, óbvio, filho do dono, todo mundo tratava bem. Mas eu fui crescendo. Mas tinha uma cláusula, porque era o avô e 3 filhos. Se 3 filhos já tinham problemas de relação, que é normal em qualquer família, tenta imaginar 12 netos, 11, 12 netos. Então tinha uma cláusula de barreira que falava que depois dos filhos aquilo... Ou era vendido ou acabava. Acabou com o tempo, mas num determinado momento eles se dividiram e aí foi a hora que eu
literalmente fiz um acordo Os com meu três pai. irmãos Eles se separaram num determinado momento. trabalhavam também Trabalhavam juntos. na editora. Isso. E aí tinha uma cláusula deles de que os netos não poderiam. Então cada neto foi para um lugar. Eu nem comecei a fazer no jornalismo, eu fiz desenho industrial na época. Sim. Aí achava aquilo um porre e fui fazer jornalismo, né? E sem pressão nenhuma da família. Quando eu estava no Canadá, ele me chama de volta porque precisava da minha ajuda. Ela falou assim, eu preciso agora de você porque nós nos separamos e agora eu tenho minha própria editora. Eu falei que eu entrei em acordo com ele se afastou e eu toquei essa parte. Aí depois fui montando a minha própria empresa, fui fundando outras revistas, então nesse setor editorial. Muito bem, quer dizer, você já tem que é uma experiência, sem dúvida nenhuma, riquíssima. Bastante. Mas que é totalmente diverso daquilo que você obteve de experiência na UTV, né? Pois é, Deu para você transferir, né? Quer dizer, a sua desenvoltura, o seu conhecimento, quer dizer, um pouco você traz desse contato com a família, né? Bastante. E depois teve o aprimoramento na UTV. Eu me lembro bem de você no Cozinha Profissional, que tinha esse caráter um pouco mais comercial, mais voltado para o empresariado. Totalmente, né? Totalmente. Mas que também te proporcionou muita coisa boa, né? Não, bastante. Eu falei com o Luquete numa reunião recente. O Cozinha Profissional me ajudou bastante também, porque abriu portas no sentido contrário, né? Então, abriu portas para fontes, para entrevista, para revista e por aí vai. Então foi um baita de um portfólio também no sentido contrário, né? Da mesma forma que ela veio como conteúdo para o TV, eu também levei conteúdo para minha editora. Então foi fantástico, foi uma experiência fantástica, era um programa um pouco bem mais sério, então sem margens de brincadeira. Quem dividia a bancada com você? Na qual dos programas? No Cozinha, o Thiago, que hoje é editor-chefe da editora. O Thiago, ele tem também formação de jornalismo. Ele tocava numa banda, nunca tinha atuado como jornalista. Ele era namorado de uma amiga minha. Aí batendo papo, não sei o que, aquelas conversas de bêbado em bar e tal. Eu ia assistir ele tocar, tomava umas vodkas, porque eu brincava que eu era empresário da banda para entrar de graça nas baladas, e tomava uma vodkazinha e cheguei e falei para ele, vamos trabalhar comigo, você está precisando, eu também estou precisando. Eu tinha uma editora-chefe, na época, ela falou, não, mas ele não tem experiência nenhuma. Eu falei, treina ele, pode treinar, quero ele, e hoje ele é meu braço direito. Cara, assim, entende tudo, eu posso tranquilamente sair, viajar 15 dias que o cara tá tocando, ele totalmente... Tocando não na banda, tocando barco, tocando, né? Tocando. Às vezes eu fico feliz que ele fala assim, olha, eu vou sair cedo umas 5 horas, ele não é de sair cedo, ele é daqueles tipos de funcionários sérios. Aí você fala, você vai e tal, brincando. Não, vou tocar. Eu fico feliz quando ele vai fazer as suas saídas para tocar alguma coisa, porque o cara ama, mas foi o jornalismo que ele Hoje como é que tá o Banas? Hoje o que o Banas está fazendo? Que projeto que o Banas está tocando? Olha, minha vida virou uma loucura. Até minha esposa está aqui atrás. Ela fala que se eu continuar nesse ritmo eu não caso nunca. E eu não vou nem falar para ela que você fica procurando sala para se coçar, mas tudo bem. Eu tô tô noivo, casamento marcado e tudo mais. Não tenho nada a ver com isso. Mas o que acontece é o seguinte, que nem a gente estava conversando aqui, mudou o mercado editorial. Sim. Então, eu tenho lá publicação de food service para cozinha, tem publicação de construção civil, tem publicação para hotéis, tenho diversas publicações. E só que hoje essa informação chega de forma diferente pro profissional. Então, com o tempo, você me perguntou como que está o Banas hoje. Hoje eu estou fazendo muita feira, né, fazendo grandes eventos. Falei, mas editora? Eu falei, editora, porque hoje a gente se posicionou no mercado como gerador de conteúdo, né? Isso foi uma das mudanças. Eu vi muita editora quebrar e vi editoras ainda da família, que não é a minha, quebrar, porque não se reinventou, não se reciclou. E eu já tinha observado isso há uns 4, 5 anos atrás. Falei, esse mercado não é quer dizer que a revista vai acabar, não vai, a revista continua, mas ela tem uma outra forma de ser vista, uma outra forma de circular. É uma realidade. Você precisa ter outros elementos em volta para que aquela revista tenha um valor. E aí você chegava para o anunciante e falava, mas vem anunciar na minha revista e tal, fecha a porta. E fecha a porta na tua cara, porque é mais uma. E fazer revista todo mundo sabe, viu, Marcelo?
E aí foi aí que a gente mudou. Comecei a fazer eventos. Então, pô, eu tenho uma revista de restaurante, vou construir um restaurante. Então, toda feira eu construo um restaurante modelo. Construo um hotel modelo. E são grandes projetos. São hotéis gigantescos erguidos em 5 dias durante 24 horas dentro de uma feira. Então, aí que tá essa brincadeira que eu falo, porque a minha vida vira uma loucura. Então, é um mês antes de começar o evento, eu já fico maluco. Aí eu fico 10 dias em pavilhão montando. Literalmente montando. Aí é chapéuzinho de pedreiro, é conduzindo. Eu sou mestre de obras mesmo, porque eu participei de todo o projeto. Então eu levo o projeto para a obra e ponho a mão na massa. Então troco toda a minha roupa e vou realmente pregar. Só que você tem que construir aquilo em 5, 7, 8 dias, dependendo da feira. E é um baita de um projeto. São 90 patrocinadores, nada pode dar errado. Depois são mais 5 dias de feiras e mais 3 dias de montagem. Então tenta imaginar. Eu vim agora, foi abril, maio e junho. Não, foram 2 feiras seguidas. Eu tenho uma das minhas maiores feiras agora, que é a Fispal Food Service. Eu não vou fazer. Eu literalmente não vou fazer depois de 7 anos. Porque eu tô indo viajar para a Europa agora, porque senão eu não tenho vida, não tenho o que fazer. É uma loucura, isso é seguido. É porque as feiras elas não param, né? Não param, não, e são N temas. Né? Eu tenho feira de construção, eu tenho feira de hotelaria. Hoje eu já estava negociando uma outra feira e as pessoas se aproximam da minha empresa porque esses projetos são bons, levam conteúdo para a feira, né? Então... os funcionários, meus colaboradores, eles falam, meu Deus, mais um projeto, porque eu geralmente, obviamente eu avalio aquele que dá mais rentabilidade. Alguns eu até tirei do portfólio, porque não dá margem de lucro, e ninguém quer ficar trabalhando para não ganhar porcaria nenhuma. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que não. Mas eu tenho buscado outras feiras, e monstruosas brincadeiras. Isso é interessante, é um lado do Banas, que até então eu não tenho como mostrar. Meu amigo Sérgio, bota a câmera em mim aqui, muito obrigado pela sua atenção, você é o cara. Agora é o seguinte, entre os momentos hilários que o Banas tinha, ele sentou aqui e foi falando, eu fui pescando. Existe um deles que eu não consigo imaginar a cena, né? Mas é algo assim do tipo, estou eu aqui apresentando o programa, 15 anos, e de repente me entra uma mulher seminua, ou pelada. Marcel, era uma homenagem linda para o TV. Você está descaracterizando uma homenagem tão bonita. Né? Olha, para dizer, Sérgio, tá no prumo. Primeiro vou mostrar a foto, eu quero que o Banas conte depois a historinha dessa foto. Olha só o dedinho do nosso amigo e o rostinho da nossa modelo, da nossa cidadã, né? Olha, guardem bem essa imagem. Agora, Sérgio, volta aqui para nós. Se explica aí. Se explica. Cara, não sei tem explicação pra isso aí? Primeiro eu quero falar, mas que cara, sem barba, um meninão e aquela jaquetinha tava feia, épocazinha. Ainda bem que você, agora eu termino, você vai aquela, pronto, agora acabou o casamento do ladeira abaixo. Depois eu vou perguntar se ela gostou dessa jaqueta, mas tá, olha, você viu o sorrisinho, o dedinho? Não, o dedinho foi, olha, aqui, olha lá, o dedinho. Olha o dedinho, olha a jaquetinha, ou o cinto. Eu queria saber onde eles arrumaram aqueles adesivos. Ela já veio caracterizada. Ai, meu Deus. Conta pra gente, que história é essa? Isso era programa da noite. Sérgio, qual que era o que ela foi para qual convidado? O Sérgio sabe. Espessoto, isso. Toninho Espessoto, grande Toninho Espessoto. E eu tinha o programa da noite, o NON, né? Tava lá, e, repetindo, era aquele aquário e tudo mais. Ela já estava na UTV, mas ela tava com aquele sobretudo, sobretudo que fala aquelas jaquetonas Sherlock Holmes, toda fechada, que vem até aqui. Eu falo que vem casacão da Rota, né? Isso, só que você não sabe o que tem embaixo ali. Sim. E ela veio daquele jeito... Você não sabe o que tem embaixo. Foi ótimo. Não, um negócio meio erótico. Ela veio né? pro Toninho Espessoto. Veio, não é nem isso aí, não é cria minha. Entendi. Né? Até então... Perdão, Toninho, mas... Você não sabia de nada. Não, isso era do programa dele. Mas ele faltou.
Eu não sei. Não teve programa. Eu não sei. Ela ficou sentada. E para quem apresentava, tentar explicar para vocês, você tinha a bancada de frente pro switch, do lado direito tinha uma porta. Então geralmente você não vê a movimentação, a porta, porque a porta não era de vidro, o resto todo era de vidro. Sim, a porta e o sofá tava ali, e ela tava sentada. Ela cumprimentou. Tava naquela época, era o Shibata que ficava à noite na sala dele, a gente comia pizza à noite e tal. Entrei para fazer o programa. Aí abre, num determinado momento do programa, Notícias Online, uma coisa séria. Notícias. Iraque, Saddam Hussein, por aí vai. Me entra a porta, ela abre a porta pelada. Pra não falar pelada, tinham 2 mamilos chiquitos ali, né? Com uma homenagem do símbolo da UTV. Eu achei de uma criatividade. A sorte que não era um homem, porque ia ser um símbolo só. Graças a Deus. Caraca, meu Deus. Óbvio que você não tem reação. Você não sabe o que faz, você não sabe se vai pro lado ou pro lado direito. Não tem. O que você fez? Não tem. Quem fez foi o Switch que botou no comercial. Botou, tirou, porque ela ia pular frente às câmeras. Se bem que ela não tinha muitos seios, mas ia dar uma sacolejada na frente das lentes. Cortou o comercial. E você não tem o que fazer. Você não tem reação. É tão rápido. Abre a porta, como se entrasse aqui no estúdio uma pelada. Você não sabe se abre um sorriso, você abre um sorriso, porque não é sempre que vem uma Altivete. Como é que se chamavam as fãs da Altiv? Altivete, gostei. Altivete. Entrava uma Altivete feliz. Eu já tive momentos. Com a Lili já entrou cara com uma faca, com espada de ninja. Pra mim, pelo menos, foi mais gracioso o negócio. Você teve um revólver em cima da mesa. Então, são essas histórias que a gente acha... A gente acha não, né? Você é surreal. O que você faria? Né? Você não conhecia essa história? Eu não. Eu não sei. O Sérgio me conta cada história. Tem muita história. O Sérgio me conta até a história do Paul Dayano, que era o vocalista do Iron, que dormiu no sofá da UTV. Eu não sei dessa história. Comigo eu fui... Tem gente que pediu demissão ao vivo? Eu fui top 5, né? Você foi top 5? 2 vezes. Né? Foi 2 vezes que eu fui? Fui 2 vezes, você já não foi top 5? 2 vezes top 5. Não, porque uma vez eu estava entrevistando o Zé Gallegos, estava no Jornal Interativo, que apresentava nessa etapa, apresentávamos eu, a Helena Calil, que está na Sport TV, e o Zé Gallegos. Tá bem na Sport TV. E o Zé Gallegos. E num determinado momento, o Zé Gallegos não deu ele deu o peido no ar. Olha só. Mas saiu um barulho, eu não tive como. Não tem. Não deu. E aí ele ainda falou assim, não fui eu. Aí o comentário clássico, eu falei assim, isso vai dar merda. E foi na íntegra top 5. Tem, e esse o público percebe. Foi o top 5. Perfeito. Tem aqueles que o público não percebe. Esse é um caso, o meu da menina entrou, a gente conseguiu segurar. Teve até o Web Repórter. Você sabe, o Web Repórter, você tinha uma televisão de retorno, né? Sim. Você via lá da sala de redação o retorno. Sim. Eu não vou falar o nome da Web Repórter aqui, porque vai que ela tá assistindo, ela tá acompanhando. Faz parte da história da UTV. Tava eu e a Vivi, a gente ia chamar a Web Repórter, era o momento dela entrar com a notícia, e ela... literalmente com o dedo no nariz, limpando. E a gente, fulana, então, precisamos chamar você pro ar. E ela... E eu e a Vivi olhando, e ela não percebendo. Colocaram no ar? Não, colocaram no ar. A gente queria chamar no ar, mas ela não percebia que a limpeza do salão já deveria ter acabado. E que a gente precisava ler a notícia. E a nossa Web Repórter limpando o salão de festas e vindo no retorno. Ficava em frente, a televisão do retorno ficava em frente do Web Repórter. Então são coisas que às vezes vazam, às vezes não vazam, depende. Mas você sabe o que eu acho interessante, Bonas? É porque, assim, a gente não deixava a peteca cair. Acontecesse o que acontecesse, tá aí a prova incontestável. Eu quero ver qual é o cidadão que, em sã consciência, apresenta um telejornal, entra uma mulher pelada. Fantástico, né? E o cara continua como se nada tivesse acontecido. Né? Mas a foto eu tirei. A foto, ainda bem que você tirou pra gente mostrar, porque se eu falo, ninguém acredita. Imagina você apresentar um programa com o Erasmo Dias colocando a arma na bancada. E um dia antes você ser a vítima do cara. Ora, não tem como, né? Você, quer dizer... E hoje eu acho engraçado quando... É claro que a UTV mudou consideravelmente, né? O advento, veja só que engraçado, né? Nós surgimos
no ápice, né, da internet, com o advento da internet, ele foi totalmente positivo para o surgimento da AltV, mas ele também foi extremamente cruel com a AltV, né? Porque com o advento das redes sociais, do Face, hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook, do YouTube, aquela magia que o Banas narrou há pouco, ela acabou, né? Quer dizer, hoje em dia as pessoas elas não entram em um portal só para ver a AltV, para a interatividade hoje é uma coisa coloquial, simples, né? Isso tudo fez com que a AltV de fato passasse por um momento muito ruim. Felizmente, estamos aí completando 15 anos e como o Banas falou lá no comecinho, né? Nos reinventamos. A AltV, ela se reinventou, né? E hoje, novamente, né, estamos tal qual a Fênix. Pois é. Né? Esse problema que você falou da AltV, esse momento, né, essa ruptura, dessa né? parábola aí, foi justamente pela rapidez com que a tecnologia veio. Porque a AltV saiu na frente de uma forma tão fantástica e, de repente, a própria tecnologia atropelou. Né? Vieram redes sociais, vieram N situações e foi atropelada pela própria tecnologia. Eu trabalhei 10 anos, 8 anos do Estadão. Acompanhei desde pequenininho o Estadão, mas quando o Estadão tinha as listas OESP. Opa! O parque gráfico do Estadão é uma coisa imensa, é uma cidade praticamente ali, né? E foi acabando. Né? O jornal impresso ele já não tem aquela circulação toda, né? Já está menor, mais fino, não tem mais o listão OESP. Então era porta a porta a brincadeira. Não é verdade? Você entregava, pegava a lista antiga. Eu fui treinado, desculpa te atrapalhar, claro. Marcelo, eu fui treinado por um baita de um vendedor que vendia páginas amarelas, que era porta a porta. Você mesmo, mano, você viu a questão do progresso na sua família. Né? Você vê, quer dizer, o progresso chegando e cobrando, exigindo de você que você se reinventasse. Fato. Senão você, como você viu, editoras baixando as portas. Como hoje o Estadão não é nem um terço daquilo que foi há 10, 15 anos atrás. Né? Ou seja, a internet, ela ajudou no seu começo muita gente, mas esse progresso atropelou muita gente. E a internet uma hora vai ter que se reinventar também. E já está se reinventando. Não é? Né? Nós conversávamos há pouco da questão dessa mania de youtubers, né? Que nada mais são do que pessoas que se postam, que têm uma certa desenvoltura em frente às câmeras e desenvolvem um conteúdo e acabam na grande maioria sem conteúdo, com respeito aí. Sim, tem muitos bons, né? Mas tem senão a gente é muita criticado, porcaria. mas tem muita porcaria sim, também. Sim. E a AltV, ela tá, né, aí nos 15 anos, se reinventou, né, graças a pessoas como você, que acompanharam e nunca, né, abandonaram o barco. Você fala uma verdade, eu vi muita gente abandonar e eu acho uma pena, também não convém aqui nomes de pessoas que saíram, deram as costas para a AltV, hoje estão em grandes emissoras e não valorizam. Já vi gente dando entrevista dizendo, conta um pouco da sua história e não mencionam um pouco dessa escola. Enfim, isso vai de pessoa para pessoa, talvez histórias. Então, isso deixa... Eu não vou ser indelicado de dar o nome, mas tem pessoas que, vindo do Sul, chegaram aqui literalmente sem ter onde dormir. O Luquete abriu o tal quartinho. Eu sei quem é, então. Para a pessoa dormir. Eu sei quem é. Hoje a pessoa é um humorista. É isso mesmo. Conhecidíssimo, mas que, né, prefere apagar, né, do seu currículo. E tá cheio de gente em lamentável, grandes emissoras, triste, né? várias. Isso, né? E não comentar. É vergonha, gente, é que escola, todo mundo, ninguém começa numa grande escola. Você tem alguns casos, né? E eu tô, é claro, né, estamos estudando,
né, um jeito de trazer o Banas novamente para a programação da AltV, mas não vou entrar em detalhes. Isso é surpresa, novidades, mas eu já estamos quase no finalzinho, Banas, do programa. Ficar aqui, de quanto foi esse programa aqui? De quantos uma minutos? hora. Uma hora? Ininterrupto, não tivemos nem. O Sérgio não deixou a gente nem parar para tomar uma aguinha. Eu já tô acostumado com esses programas de uma hora. A gente já está chegando ao fim, mas antes, Banas, eu queria que você dissesse para a gente o que é, né, para você voltar a essa casa que você praticamente nunca deixou, né? Passados 15 anos, são 15 anos de história. Se você ver, nós estávamos falando de coisas que tem mais de 10 anos, 11, 12 anos atrás, e de repente você hoje aqui, nos 15 anos, contando um pouquinho dessa história, né? O que isso representa no seu universo, o que isso te agrega, e qual é a importância disso para você, né, Banas? É de suma importância, que nem eu falo, eu agradeço por terem acreditado, porque pode, você coloca, às vezes, a gente tenta colocar os melhores na nossa empresa, aqui é uma empresa, é uma família, e eu fico feliz por ter recebido essa chance, né? E por ter, né, aos poucos mostrado que eu poderia, de certa forma, migrar para outros tipos de programas dentro da casa. Eu me lembro, eu tenho lá na minha sala, na minha empresa, eu tenho o livro, se eu não me engano, do Luquete, de quantos anos? 10 anos, menos, 7. Eu tenho aquele livro autografado pelo Luquete e tudo mais. 15 anos. Então a gente quer que tenha um livro para 15, para 20, para 30 e que a AltV se reinvente também, porque é uma grande história. Hoje estamos completou-se há um mês atrás, há um tempo atrás, esses 15 anos. 15 anos. Mas com 20, 30... Não, nós ainda estamos no mês, né, Sérgio? Já está no mês. É esse mês de maio, né? 31 ainda. O que acontece com a enciclopédia do Sérgio? A enciclopédia da AltV. Acho que ele tem que vir para cá do switcher e ficar aqui ao lado, ou com ponto para poder passar as informações. É verdade. Mas é uma baita uma experiência muito gratificante ter feito parte dessa história. O auge, o início com o Luquete, início da AltV, toda aquela parafernália, eu não peguei realmente. Talvez foi bom para mim ter vindo daquele meados para cá até agora, porque a maior parte da história está aqui, está nesse momento, né? Onde se pôde criar, se reinventar, ter vivido histórias fantásticas, e eu espero viver grandes histórias ainda aqui na AltV. Gosto muito, respeito muito a história. E de um modo geral, uma última pergunta. Toda essa experiência que você teve dentro da AltV, toda essa vivência, contribuiu para a formação do Banas hoje, que é o empreendedor? Sim, bastante. Quando você fala, hoje todos nós somos políticos, né? Todos nós fazemos política diariamente. Eu faço política na minha casa, no meu trabalho, com Dizem que o ato de ir ao banheiro é um ato político. É político, tudo que você faz na sua vida é político. Quando você está entrevistando alguém, você está já daquela forma, tirando as informações daquele entrevistado, conduzindo um programa, tudo isso é uma política. Então você acaba ganhando técnicas, ganhando agilidade, expertise para N situações que você pode empregar no seu dia a dia. Você utiliza isso, você melhora. Hoje, se você pegar um cara da mesma idade que eu, até um pouco mais novo, colocar aqui, talvez ele não tenha, mas ele vai adquirir, né? Então isso faz com que você no dia a dia... O dia a dia é uma coisa ao vivo, é óbvio que é ao vivo, então você tem que saber sair de situações rapidamente. Isso ensina, eu faço isso em casa, com a mulher, com tudo, né? Então você tem que ser rápido, e isso a AltV te dá, isso é certeza absoluta. Gente, olha, acabou, né? Nós, nessa entrevista, nesse bate-papo, na verdade é um bate-papo despretensioso, nós não temos aqui os fatos, os causos, eles afloram, né? É uma coisa natural, seguindo o espírito da AltV, né? É uma coisa livre, solta, né? Despretensiosa, né? E que visa informar, divertir, né? E fazer o que a gente gosta de uma maneira diferente. Hoje a AltV tem 15 anos e certamente essa história ela pode ser atribuída e deve ser atribuída a pessoas como o Banas, né? Que estiveram desde o início,
permanecem conosco. E claro, a você que nos assiste. Banas, Marcel, irmão, obrigado pela companhia, tá? E aproveitar, agradecer a todos vocês, agradecer ao Marcel, um grande abraço, e agradecer ao Luquete por dar a oportunidade de eu sentar aqui mais uma vez, frente às câmeras, e contar um pouquinho dessa história de quem a gente viveu. E vamos sentar mais vezes, e a gente só tem, claro, a agradecer a você que nos acompanha pelo Facebook. Lembrando a você que daqui a pouquinho, olha, daqui 1 hora, estarei aqui com o AltV, segunda edição, levando notícia, levando informação. Desde já, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Continue conosco, tem muita coisa boa na nossa programação. Beijo para todo mundo e até lá. Vamos embora. AltV.